A gente está falando aí, né, dessa situação que o Mauro César Pereira trouxe, gente, do que o Flamengo já está aceitando propostas pelo Pedro. Antes o Flamengo dizia, o que oferecer vai ter que pagar multa, não vou aceitar. E agora o Mauro César Pereira, né, vou até pedir para o Kaique me mandar aqui essa parte da pauta, porque o Mauro César Pereira, ele soltou na coluna dele que o Flamengo já aceita propostas pelo Pedro. Segundo a informação do Mauro, tá? O cenário do Pedro no Flamengo mudou. A apuração do Mauro César Pereira, né, ela diz que o Flamengo gostaria de receber uma boa proposta pelo Pedro e que ele será negociado se aparecer um clube interessado em pagar uma quantia alta. O Mauro ainda explicou, né, na coluna, que por mais estranho que isso possa parecer, a ideia seria abrir mão do Pedro e buscar um novo camisa 9 com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que um time não tenha a bola. Apesar desse desejo do Flamengo, nenhum clube ainda manifestou esse interesse em pagar alto pelo jogador, pelo menos até agora. Na própria coluna do Mauro César Pereira, ele diz que essa proposta não chegou e que o Flamengo ainda precisaria identificar no mercado esse tal centroavante que reúna essas características desejadas. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. A resposta foi o Vlahovic, tá? De 25 anos, que custa cerca de 70 milhões de euros. Ele custou cerca de 70 milhões de euros quando foi contratado em janeiro de 2022. Claramente, não tem condições do Flamengo fazer um investimento como esse. Agora, tá ficando muito nítido, né, Bruno Prado, também vou querer escutar o Raí, o Piperno, que o Pedro não agrada o esquema e o estilo de jogo que o Felipe Luiz quer num atacante, né? Ô, Pilhado, primeiro, assim, eu vou começar pelo Vlahovic, que você citou aí. O Boto falou, uns 10 dias atrás, que hoje a contratação dele não seria algo inviável para o Flamengo, mas o difícil seria convencer o jogador a atuar aqui. Porque o que está acontecendo lá na Juventus? Você citou o valor de mercado dele, mas foi um valor de mercado lá atrás. Foi quando a Juventus tirou ele da Fiorentina e, ironicamente, foi o Vlahovic quem toma na Fiorentina o lugar que se imaginava pudesse ser do Pedro. Os dois chegaram a estar juntos lá na Fiorentina e o clube de Florença optou por liberar o Pedro, que na época era quase que um recém-chegado, mas o Vlahovic tinha lá a preferência. Então, depois foi para a Juventus, chegou a ser artilheiro lá na Itália e tal, mas o jogador claramente perdeu o espaço e está em disponibilidade. A Juventus está no mercado, está tentando contratar, precisa reforçar o time, ficou evidente isso no Mundial. Então o Vlahovic é uma das cartas da Juventus na mesa para quem estiver interessado. Aí o Boto deu essa entrevista dizendo que, olha, eles pediriam hoje aí de 25 a 30 milhões e tal, né? Talvez não fosse tão inviável para nós, mas o problema seria convencer o jogador para atuar aqui. Agora, no caso do Pedro hoje ter perdido espaço no Flamengo, e para mim isso tem ficado cada vez mais nítido nesse Mundial, especialmente no último jogo, em que ele nem entrou, né? Isso se deve à forma diferente que o técnico do Flamengo, enfim, implantou no time. É um Flamengo que pressiona mais, é um Flamengo que exige mais
dedicação dos homens de ataque nesse trabalho de pressão, também de recomposição. E o Pedro, um excelente jogador de ótima técnica, um exímio finalizador, não é um jogador com essa mobilidade que o jogo do Filipe Luís exige. Então, talvez por isso ele tenha já emitido claros sinais de que o Pedro, de fato, não é prioridade nesse time dele. Não é só pelo problema do jogador estar voltando de lesão. É óbvio que isso influi, é claro que isso impacta. Não é ainda o Pedro, do ponto de vista físico, o mesmo jogador de um ano atrás. Agora, essa opção dele também deve-se a uma questão tática. Ele vai procurar um atacante de mais mobilidade, um cara mais móvel, um jogador mais rápido e que possa ser mais exigido nesse trabalho de pressão. E tem outra coisa também, gente. O Vlahovic, que o Pipiano falou que tá aí no mercado valendo 25, 30 milhões de euros. Cara, Bruno, Raí, se o Flamengo tá enchendo o bolso, o Flamengo precisa gastar, gente. Precisa gastar. Porque, vai vender o Gerson e não vai contratar ninguém? Porque o Flamengo não tem mais volante. O De La Cruz não dá pra contar. Nunca se sabe se ele vai estar em forma ou não, se ele vai estar machucado ou não. Pulgar machucado, Gerson indo embora. Só fica Jorginho, Everton Araújo, o Alan, que meu Deus do céu, acham que tem implicância, mas não dá para aguentar o Alan no Flamengo, jogando o que ele joga. Aí joga 2 joguinhos mais ou menos, começam a falar, viu, como o Alan pode entregar? Pode entregar o quê? Não jogou foi nada no Flamengo desde sempre, o Alan. Então o Flamengo hoje tem só o Jorginho. Do nível do Flamengo, o nível que o Flamengo quer chegar, ele tem só o Jorginho. Everton Araújo erra sem parar, Alan entrega a paçoca sem parar, sempre o Alan quer entregar alguma coisa. Não adianta fazer essa cara de babaca não, Pipiano. É meu conterrâneo, pô. Você tá falando mal do meu conterrâneo, o que é isso, pô? Aí vamos lá. Como é que o Flamengo não vai contratar alguém? É para jogar no meio campo. Que aí o Mauro César Pereira falou que pode ser o Carrascal. Me desculpa, gente. Não é nível para ser substituto de Gerson, para ser substituto do Pulgar. Não é. Aí a mesma coisa no ataque. Se o Flamengo vender o Pedro com o dinheiro que o Flamengo tem que contratar um cara tipo o Vlahovic mesmo. Não dá para vender o Pedro para contratar o Juninho do Azerbaijão. Com todo respeito, gente. Mas é fazer um torcedor de otário, Bruno Prado e Raí. Me parece também, Pilhado, que o Flamengo não tem muito desejo de ter um camisa 9 com essas características. O Flamengo, que eu digo o Filipe Luís, né? Porque ele não até aqui não tem usado muito o time nesse sentido, para ter um centroavante. Até por isso, esse status aí de negociável do Pedro nesse momento. Então a tendência é que seja um Flamengo que vai ter ali no comando de ataque um cara mais móvel, Bruno Henrique, Plata, ou algum outro que possa se adaptar a essa posição. Então não sei se necessariamente saindo Pedro vai se buscar um centroavante, como citado aqui, por exemplo, o Vlahovic, porque ele é um centroavante muito parecido com o Pedro, é um centroavante, um jogador de área, um 9, um cara para jogar na referência, e o Filipe Luís não tem utilizado muito. Então se desfazer de um centroavante para contratar outro com características parecidas, não me parece fazer muito sentido, né? A menos que o Flamengo vá contratar um outro camisa 9, um camisa 9 com outro estilo de jogo, né? Aí pode até ser um cara como, sei lá, Marcos Leonardo. Tô falando de característica, não necessariamente este jogador. Ele tá lá no Al Hilal e tirar de lá é muito difícil, né? Mas um jogador com essa característica, um 9 que sai da área, se mexe, pressiona, é forte fisicamente, o Marcos Leonardo reúne todas essas características e ainda é um jogador, na minha visão pelo menos, bastante técnico, né? E em relação ao Gerson, a gente também não pode perder de vista que nos últimos tempos, ou na temporada inteira, o Gerson tem jogado como aquele meia pelo lado direito, né? Ele não tem jogado na dupla de volantes. Então, o Carrascal, não estou dizendo tecnicamente, mas do ponto de vista da característica, ele pode ser um substituto para o Gerson para fazer a mesma função. Esse meia pelo lado direito ali, né? Naquela linha de 3 armadores, que tem o Arrascaeta, o Luiz Araújo na esquerda, foi assim em alguns jogos, e o Gerson na direita. Então, o Carrascal pode fazer essa função. Para a linha dos volantes, você tem o Jorginho, que chegou agora, tem o De La Cruz, que voltou de lesão, jogou um pouquinho no último jogo, e essas outras opções aí que são composições de elenco nesse momento, né? O Everton Araújo, o Alan, enfim. Talvez o Flamengo, de fato,
vai precisar olhar para essa função, para essa posição, principalmente com a baixa do Pulgar, para fazer uma contratação, trazer um jogador, ou esperar e tentar avaliar se o De La Cruz vai poder ser esse jogador para atuar ali ao lado do Jorginho, né? Fazer uma dupla Jorginho e De La Cruz. Acho que se estiver bem fisicamente pode funcionar, mas estar bem fisicamente é tudo que o De La Cruz não tem conseguido desde que ele chegou ao Flamengo, né? Então, de fato, o Flamengo tem algumas questões aí para resolver nesses próximos dias, principalmente se fosse desfazer do Pedro. Mas eu tenho essa sensação de que se o Pedro de fato for vendido, for negociado, o Flamengo não vai buscar um centroavante, um 9 igual ao Pedro, que é, no caso, um jogador como o Vlahovic, por exemplo, ou outro, que possa ser uma referência, um jogador de área. Acho que o Flamengo vai buscar, se for contratar, um atacante com outras características que complementem mais o que pensa o Felipe Luiz de futebol. Ô Bruno, eu vou querer ver o planejamento do Flamengo, tá? Porque eu já fico imaginando o seguinte, a gente falou do meio campo, Gerson, Pulgar e De La Cruz, fora. Aí Gerson vai embora, já foi embora. Agora vamos lá, ataque, Gabigol, Pedro, agora o Flamengo deixando claro que não é intocável, de acordo com a coluna do Mauro César Pereira, o Mauro trouxe, que o Pedro não é intocável. Bom, se o Pedro é negociado, Gabigol foi embora, Pedro pode ir embora e Bruno Henrique pode ser punido. A gente tem que lembrar isso, o Bruno Henrique está sendo aí, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal. Cara, e aí? Será que dá para acreditar no planejamento desse Flamengo? Porra, 3 jogadores de meio campo e 3 jogadores de ataque, podendo ter a possibilidade do Flamengo não ter. O Flamengo ele vai precisar, se de fato tudo isso se confirmar, ele vai precisar buscar reforço, sim. O Pulgar por alguns meses, o Gerson fora. O De La Cruz, infelizmente, não dá para ter essa confiança de que ele vai estar à disposição nos jogos mais importantes. É bem possível, não dá para, a gente não tem como fazer previsões, mas dá para usar a lógica e o histórico, né? O De La Cruz pode chegar a uma fase de quarta, semifinal de Libertadores e ele não está disponível. Claro que qualquer jogador tem risco de machucar, mas o caso dele, o histórico mostra que ele tem uma tendência maior a ter lesão ou não conseguir participar de todos os jogos. Pelo menos desde que ele chegou no Flamengo tem sido assim. Então não dá para ter essa certeza. E no ataque tem essa questão do Pedro. E eu acho que já o ataque do Flamengo, ele tem alguma carência. Eu acho que é o pior setor hoje do elenco do Flamengo, que é um elenco forte, é o ataque. Não coletivamente. Coletivamente o time faz muito gol, mas individualmente eu acho que é onde o Flamengo tem menos jogadores assim diferentes. O Flamengo tem ótimos zagueiros, tem bons laterais, tanto que da defesa do Flamengo quase todos são jogadores da seleção, quase todos são convocados, inclusive para a brasileira, não só para outras seleções. No meio campo, o Jorginho é um cara acima da média, o Gerson mas está indo embora. Pulgar eu acho um volante muito bom, o Arrascaeta tem os seus altos e baixos, mas é um cara que tem muita qualidade, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No ataque eu acho que aí falta realmente... seria o Pedro esse jogador especial, mas o Pedro ainda está em recuperação física, não clínica, mas fisicamente, claramente ele está ainda abaixo. Eu acho um pouco precipitado assim se desfazer do Pedro. Concordo que está claro que o Felipe Luiz gosta de um outro tipo de jogador para jogar ali. Talvez o Pedro não seja um cara para jogar todas com o Felipe. Mas eu acho que é um cara bom para você ter ali, mesmo que eventualmente você não use em todos os jogos. E ele está em recuperação ainda. É mais difícil, você vai negociar o Pedro agora, um cara com salário alto, que ainda está se recuperando fisicamente. Se eu fosse de um clube aí, de um outro clube, eu não contrataria o Pedro agora. Poderia contratar daqui a pouco. Mas agora é uma dúvida, hein? Não é uma certeza que o Pedro vai estar super bem daqui a pouco. Sempre numa contusão de cruzado fica uma dúvida. Eu torço para que ele fique bem. O Bruno Henrique, de certo modo, está bem depois da lesão, mas é uma dúvida. E ele é caro, ele é um jogador caro. Então, não acho que vai ser fácil, não, você negociar o Pedro. E eu tentaria contar com ele, recuperar, ajudar na recuperação dele, na parte física e contar com ele. Mesmo que em algum outro momento Felipe use outro jogador ali, mas... ter o Pedro no elenco, eu acho que ainda é válido, sim, principalmente se ele conseguir se recuperar fisicamente. Eu também acho que é muito difícil você vender um Pedro
e contratar um jogador no mesmo nível. É por isso que eu digo, muitos falam, né? É bom pro Flamengo vender o Gerson pelo valor que foi. Eu não sei se é bom. Eu sei que é irrecusável. Irrecusável, eu sei. Não dá para você recusar uma proposta de 25 milhões de euros num jogador que já tem uma idade que não tem mais tantas propostas, né, no futebol europeu. Agora, se é bom, eu não sei, de verdade. Porque eu não sei se com 25 milhões de euros o Flamengo contrata um meio-campo tão completo que pode jogar em várias funções e que joga muito como o Gerson. É isso que eu digo que acontece no futebol. É claro, o discurso é sempre o mesmo, uma proposta irrecusável. Agora, de verdade, eu acredito que o Flamengo não consiga, Piperno, com 25 milhões de euros, contratar um jogador do nível do Gerson. Eu não vejo um substituto para o Gerson com os valores que o Flamengo pode gastar. Não adianta, quer dizer, vai ter que fazer apostas, não tem jogador do nível do Gerson disponível no mercado. Eu acho que, há muito tempo eu acho, aliás, que no futebol brasileiro, em atividade aqui no futebol brasileiro, há apenas 2 ótimos jogadores de meio campo, o Gerson e o Richard Rios, que também é outro que deve sair, e o Palmeiras vai ter que quebrar a cabeça também. Então, são jogadores de um outro nível, que você vai ter que fazer um belo trabalho de scout por aí para tentar, né, quem sabe, garimpar um jogador que possa ser uma boa aposta e no futuro ele se firmar. Mas jogador desse nível, pronto para chegar aqui e resolver o problema, com essa grana, embora o dinheiro fosse irrecusável, eu acho que não dá. Aliás, não era nenhuma questão do dinheiro ser irrecusável, era uma questão do clube interessado depositar a multa ou não. Enfim, o Flamengo não tinha lá muita alternativa, uma vez que a cláusula era nesse valor. Você vê, é tão difícil achar um jogador a esse preço que hoje, inclusive, na Gazeta dello Sport, se fala do interesse da Inter de Milão pelo Ederson. Aquele mesmo que foi do Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, que está muito bem na Itália jogando pela Atalanta, é um jogador pretendido agora pela Inter, e lá na Itália se fala em algo entre 45 e 50 milhões de euros. Você fala, puxa vida, você chega para um torcedor brasileiro e fala, quem é que você prefere, o Ederson ou o Gerson para o meio campo do seu time? 110% mais ou menos vão acabar preferindo o Gerson. Só que, olha o nível de preço de um jogador hoje como ele, no mercado internacional. Então, lá na Europa, provavelmente não há um jogador, né, disponível por esse tamanho de dinheiro, por 20, 25 milhões de euros. Então, o negócio agora é procurar aqui na nossa vizinhança, aqui na América do Sul. Mas é óbvio que ninguém tem a solução pronta para isso. Palmeiras, algum tempo atrás, por exemplo, falou no Andréas Pereira. Eu não imagino que o Flamengo faria um esforço para trazer de volta o Andréas Pereira, né? Então, não vai ser uma reposição simples, não. Vai ser bastante complicado e o departamento de scout aí vai ter que trabalhar demais.